Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 485, a perda do paraíso, capítulo 12, a Gênese mosaica, os 6 dias e também a perda do paraíso. Nós não estamos com pressa de esmiuçar esse tema, esses temas, porque esses temas, por falta de esclarecimento de algumas pessoas, eles são considerados incógnitas na mente de muitas pessoas. Por isso aqui nos preocupamos mais com a qualidade do que com a quantidade. Tanto é que durante todos os concílios ecumênicos, não ecumênicos, todos os teólogos arbitrários, visando o lado financeiro, pensando mais neles que na evangelização da humanidade, na informação, eles sempre mantiveram essa incógnita, até porque eles nunca conseguiram decifrar essa incógnita, mas que para a doutrina dos espíritos não existe incógnita nenhuma. Para a doutrina dos espíritos, tudo não passa da representação do processo evolutivo do ser na Terra. Em épocas diferentes, é óbvio, mas se nós juntarmos o quebra-cabeça, você vai perceber que a Gênese mosaica, ela não possui nada de diferente do período de há 2000 anos atrás de Nosso Senhor Jesus Cristo, na comparação de Barrabás, os Césares, Pedro, Judas e por aí em diante. Mas mantiveram isso nos concílios, porque isso é que levavam a fazer com que a humanidade temesse Deus. Deus, para a humanidade que crê dessa forma, ele é rigoroso, ele é temeroso, não é? Porque nestas condições, Moisés apresenta um Deus poderoso, que tudo pode, que tudo
transforma. E a doutrina dos espíritos vem mostrar-nos que o primeiro mandamento das leis de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não tem o direito de dizer que ama alguém. Antes reunido, Jesus com os apóstolos e ali em confabulação com algumas pessoas, um jovem rico se apresenta e mais ou menos, porque a história é longa, nós vamos abreviar. E ele pergunta a Jesus o que seria necessário para ganhar-se o reino do céu. E Jesus mais ou menos lhe diz assim: amarás o teu Deus. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você observa, amarás o teu Deus. Isso significa que todos nós, individualmente, temos um Deus. Porque Deus, na condição de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós sabemos que Deus, por mais que Ele é único ou incriado, mas ao mesmo tempo, Deus é uma particularidade da individualidade de cada ser em processo de evolução. Você pode não entender esse assunto agora. É uma individualidade de acordo com a evolução de cada ser. Eu compreendo Deus de uma forma que eu creio que você não compreende como eu compreendo. Devido à desigualdade evolutiva. Mas é preciso dizer que na Terra de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de Deus. Mas ao mesmo tempo, esses 8 bilhões significa um só. A diferença encontra-se no nosso nível evolutivo. Eu o vejo de uma forma, você o vê de outra, outro às vezes nem o vê. Eu sinto você de uma outra forma, o outro às vezes nem o sente. Por isso que não devemos ignorar ninguém, respeitar acima de tudo. Então você consegue compreender o degredo, o expulso, a perda do paraíso. Você consegue compreender com todo respeito que
a questão exposta por muitas religiões que, principalmente o clero, exposta por muitas religiões, é uma forma de pressionar os adeptos. Haja, porque ele é temeroso, ele não é piedoso, ele pune, ele cobra. E é o contrário. Então, eles apresentam um Deus à humanidade temeroso, que só deles comentarem você já mete a mão na carteira e já paga o dízimo 3, 4 anos antes de que alguma coisa aconteça com a tua vida. Isso não faz parte de Deus. Isso aí foi distorcido nos concílios. Como, por exemplo, já disse várias vezes e repito, o Apocalipse de João, o evangelista, 100% distorcido. Esse Apocalipse que é apresentado aí é falso. Ele não é o verdadeiro. Deus não apresenta desgraça. Deus apresenta solução. A doutrina dos espíritos não impõe, não exige, não cobra. Prestemos atenção nisso. A doutrina dos espíritos, ela esclarece-nos o efeito de causa. Que você, nas obras básicas, estuda. A causa você estuda, mas você logo em seguida, você recebe o esclarecimento da causa, que significa o efeito. Mas o Espiritismo, ele não te proíbe de trair ninguém, de você se matar, de você furtar, de você roubar. Haja do jeito que você quiser. Você é portador de um atributo que se chama livre-arbítrio. E na questão, anote aí se você quiser, na questão 621, Livro dos Espíritos, onde encontras escrito as leis de Deus, Kardec. Resposta: na consciência. Então, culpar Deus do quê? Você foi degradado, você perdeu o paraíso e culpas Deus? Você perdeu o emprego, você perdeu o esposo, você perdeu a esposa, você perdeu a paz de espírito. Você não dormiu essa noite porque a consciência lhe cobrou a noite toda. Deus é o culpado? Deus é misericórdia.
Deus é amor. Eu costumo dizer ao Luiz Antônio: Deus é mais que amor. Deus não é só amor. Deus está além do amor. Porque Deus não pode ser só amor. Porque o amor existe várias definições. Que eu nem ouso dizer se você está certo ou está errado, mas o verdadeiro amor é o de Deus. E qual é o verdadeiro amor de Deus? O amor de Deus, aliás, o incondicional, aquele que não exige, que não cobra de ninguém, que não pune ninguém. Esse é o verdadeiro amor. O resto, com todo respeito, todos nós, quando dizemos eu amo, eu sei o que é amar, eu sei o que é o amor. Significa que nos encontramos a caminho, em testes. Nós estamos nos testando, nós estamos tentando nos purificar, para que um dia venhamos realmente a cultivar o amor incondicional. Porque esse amor que nós possuímos, ele é ilusório. Ele é ilusório. Ele é fantasioso. É um amor egoístico. É um amor fantasioso. É um amor orgulhoso. É um amor ciumento. É um amor material. Nós não amamos o ser quase que sempre pela alma, e sim pelo que nos apresenta a sua matéria. Porque nós não o conhecemos espiritualmente. Então você não pode dizer que o ama espiritualmente. Ele pode se comportar dignamente, mas espiritualmente você não o conhece. Não quero com isso dizer que não é válido. É de tanto lamber a sua cria que a fera um dia amolece o teu coração. Então é necessário dizer, mas que não iludamos, porque uma hora nós mesmos podemos nos trair, em vez de outros nos trair. Os meus sentimentos
podem me trair. Porque não são só as pessoas que me traem. Eu posso me trair. Eu posso me equivocar. E por incrível que pareça, nós estamos tratando da perda do paraíso. Perde-se tudo isso. Todo aquele que desobedece os desígnios de Deus perde a paz de espírito. É parábola ou não é? É símbolo ou não é? Não estamos exigindo que aceitem. Não. Reflitam. Reflitam. Todos nós somos dotados de princípios de inteligência, princípios de moral, princípios de caráter. Temos este direito de raciocinar. Se você não logra êxito de uma forma, se esforce, que você consegue de uma outra forma. Agradeço muito a oportunidade hoje de ter participado dos trabalhos, desejando ao meu amigo Luiz Antônio muitos anos de vida ainda no corpo físico, porque nós necessitamos muito dele ainda no corpo físico, por mais que ele deseja retornar à pátria espiritual, mas em time que está se ganhando não se mexe. E ele é uma ferramenta que, com todo respeito, muitas existem trabalhando no mundo, mas como ele, nós cuidamos um pouquinho mais, como se cuida de ovos quando a galinha acaba de pôr no ninho. Quer dizer, o zelo por ele é maior. E nada melhor que um dia após o aniversário de 54 anos. Não é falta de ética minha, não. Porque ninguém deve esconder o que é. O importante é Deus saber. E que Deus e Jesus o ilumine e o fortaleça, o inspirando cada vez mais, porque ele é uma ferramenta que nós contamos com ele no plano físico, enquanto no corpo físico ele permanecer. Ainda há muita luta pela frente, por mais que tem hora que ele se sente cansado. Mas isto é suprido toda vez que estende as mãos aos nossos irmãos necessitados. Eu nunca deixei de estar ao lado dele, mesmo tendo os trabalhos, os deveres, os compromissos que eu possuo. O próximo vídeo, ele é quem vai esmiuçar
A todos uma boa noite ou um bom dia, a depender da hora que você assistir esse vídeo.